Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, dá-nos uma palavra cheia de vida, uma palavra poderosa, uma palavra ungida. Abra os nossos olhos, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar da graça abundante que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos. Ó Deus, que as escamas caiam por terra, que o Senhor possa iluminar os nossos corações com a tua palavra, revelada, viva, poderosa. Edifica a tua igreja, ó Deus, edifica a tua noiva. Eu abençoo cada um dos irmãos e declaro que eles terão a sua atenção cativa para receber a palavra de Deus. Quantos creem, digam amém. Amém. Aleluia. Vamos lá, vamos fazer silêncio agora. Vem aqui comigo. O título é Não frustre a graça de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você não vai frustrar a graça de Deus. Amém. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te agraciar, mas, queridos, preste muita atenção aqui, a graça pode ser frustrada na sua vida. O que é graça? É favor imerecido. Você merecia a salvação? Não, mas você recebeu. Como é que você recebeu a salvação? Foi pelas obras ou foi pela graça mediante a fé? Você foi salvo porque você comportou bem? Ou você foi salvo porque você creu na obra da cruz? Amém? Então, olha só o que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Vamos fazer silêncio, irmãos. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que é no mundo. Então olha só, então nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então vou fazer uma introdução aqui para chegar nesse ponto importante aqui, né, nós iremos compartilhar aqui no texto. Então aqui, quando o Senhor, quando o apóstolo Pedro fala que nós temos a natureza divina, é muito importante você entender algo. Me ajuda aí. Tem algumas pessoas que creem que ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina, quando ele nasceu de novo, mas ao mesmo tempo ele tem a natureza antiga, caída. Alguns creem que você fica oscilando entre a velha criação e a nova criação. Quando você creu no Senhor Jesus com o seu coração e confessou Ele com a sua boca, você nasceu de novo, você recebeu a natureza divina, que é o que diz o texto aqui. Fala assim: eu recebi a natureza divina. Então, você agora é nova criação. Existem apenas duas criações aqui na terra hoje, dois tipos de povos. Aqueles que não são crentes no Senhor Jesus, são ímpios, está com a velha natureza, e tem os filhos de Deus, que têm a natureza divina. Só tem esses dois tipos. Aí você pode falar para mim: mas pastor, mas por que eu ainda tenho um comportamento inadequado? Por que de repente eu ainda tenho um comportamento que não condiz com a minha natureza? Por que de repente eu tenho um dia que eu amanheço tão bem, eu vou caminhando tão bem, e vai dando tudo certo, mas por que tem hora que eu tropeço e tenho um comportamento inadequado? Uai, pastor, então eu tenho a natureza caída ainda. Não. O que nós ainda temos é carne. É o que a Bíblia diz que nós temos ainda. Todos nós podemos andar no espírito ou na carne.
E eu vou explicar para vocês o que é carne. Nós temos a natureza divina. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você tem a natureza divina. Então, olha só. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser carnais. Então, o que eu quero falar hoje para você é que o que te impede de receber a graça de Deus é a carne. O que é a carne então, pastor? É isso aqui? Pega aí na sua carne. Pega do seu vizinho, se é casado aí. Não, belisca não. Eu vi uma beliscando ali, belisca não. Eu vi. Belisca não. Isso aí é o seu corpo. Realmente é carne humana, corpo seu. Mas a carne que a Bíblia fala não é essa carne. Apesar que todos nós iremos receber um dia um corpo glorificado, amém? Fala assim, graças a Deus. Um corpo que não vai mais precisar de fazer regime. Exercício físico. Aleluia. Fala assim, graças a Deus. Oh Senhor Jesus. O metabolismo vai diminuindo depois dos 40 e tantos. Não é fácil. Estou doidinho para chegar a esse corpo novo chipado, que atravessa a parede. Mas olha só. Então a carne nós temos. Só que você vai compreender o que é essa carne. A carne fala de uma mentalidade. Você concorda comigo? Teve gente aqui que foi no encontro, os jovenzinhos estão aqui. Atenção, olha para mim. Estão tudo olhando para a revista, parabéns. Foram no encontro. Quem foi no encontro pela primeira vez na sua vida? Quem teve alguém que foi no encontro pela primeira vez? Ali. Aí eles nasceram de novo. Nasceu de novo, amém? Só que você concorda comigo que a mente dela ainda continua com os vícios e o comportamento do passado, sim ou não? Tem uns aqui que vai ter dificuldade de vir no próximo culto, porque vai esquecer, e vocês vão lembrar, amém? Sim, porque não tem o hábito. Então tinha um hábito. Então quando você nasce de novo, o que você precisa fazer? Renovar a sua mente. Que é deixar de ser carnal. Carnalidade é pensar segundo este século, é andar segundo este mundo, é permanecer ainda com o comportamento do passado. Mas sigamos adiante. Aqui eu vou trazer um exemplo para você. O que é natureza? Talvez vocês já ouviram uma história de um monge e de um escorpião. O monge estava ali perto de um lago, ali no monastério ali dele, aí viu um escorpião, estava ali se afogando, aí ele foi, pegou uma varinha, colocou lá para salvar o escorpião. Tinha um outro monge observando. Aí o escorpião quase que picou, ele tirou. Aí foi lá, pegou uma vara de bambu maior, colocou lá para salvar o escorpião que estava sendo afogado. Aí o outro monge ali, mais novo, falou: mas o que é isso? O que você está fazendo? Aí ele falou: não, estou aqui salvando o escorpião, mas esse bicho quase te picou, você vai salvar ele? Ele falou: vou. A natureza dele é me picar, mas a minha natureza é salvar. Você tem uma nova natureza. A sua natureza é a do céu. Você veio aqui para manifestar bondade, graça, amor, favor, assim como Cristo manifestou, sim ou não? Agora tem dia que você tropeça, tem dia que você quer dar uma picadinha, mandar ali o ferrão. Tem hora que alguém pisa no seu pé, você não quer perdoar, você resiste um pouco, mas quem nasceu de novo tem uma outra natureza, você não vai cogitar das coisas do passado. Fala assim, graças a Deus. Olha só, no Novo Testamento, nós aprendemos que carne é essencialmente a nossa força humana, natural. Quando nós andamos confiados na nossa força, de acordo com o que nós pensamos, na nossa habilidade. Olha só, está lá em Romanos capítulo 8, verso 3. Carnalidade fala a respeito da nossa forma como nós andamos. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Pode passar adiante. A fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós,
que não andamos segundo a carne. Fala assim: eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que hoje você tem o Espírito Santo para te guiar. Fala assim: o Espírito Santo me guia por toda a verdade. Então, eu preciso falar algo para você. O carnal não necessariamente é aquele que comporta mal. É aquele que anda de maneira independente. Quando Eva decidiu comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela estava cometendo algum pecado, algo pecaminoso, algum comportamento indevido? Estava? Não. Ela apenas comeu, porque ela andou segundo o seu pensamento, segundo o que os olhos dela via, segundo o que dava um bom entendimento. Ela foi lá e comeu do fruto. Então, o ser carnal não é aquele que comete pecado, que adultera. Olha, isso sim também é carnalidade. É o fruto da obra da carne. Mas o carnal muitas vezes é esse que é independente. Quando você faz algo sem consultar o Senhor, é carnalidade. Quando você anda segundo só os seus cálculos. Olha, eu fiz os cálculos assim, assim, assado, então eu vou tomar essa decisão, eu vou sair do emprego, porque tem um outro emprego ali que tem um salário melhor, então eu vou para esse outro emprego. E você decidiu de maneira natural, fez as contas, esse aqui vai dar mais, está perto de casa, então eu vou para lá. Carnal. Você tem que andar segundo o Espírito, consultar o Senhor. Senhor, devo mesmo ir? Porque de repente você vai para lá, passa 2 meses que a limpeza quebra. E aí o que você achava que era lucro, virou o quê? Prejuízo. Você foi para aquela empresa tinha uma pessoa lá, que é terrível, que te conhecia você no passado, e aí começou a te seduzir, trazendo um monte de coisas do passado, de repente você vai, começa a esfriar na fé. Carnalidade. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, o carnal, ele não desfruta da graça de Deus, do favor de Deus. Outra coisa, carnalidade fala a respeito, coloca aí Romanos 8,5, do seu pensar, passa adiante, 5. Porque os que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, ou seja, pensam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Há um pensamento nesse mundo. Deixa eu falar algo. O pastor Luiz, ele sempre me surpreende nas reuniões de presbitério. Ou seja, estou confessando para você aqui da minha carnalidade. Muitas vezes ele toma algumas decisões e direções que a priori eu falo assim, mas como que é isso? Né? Mas porque o espiritual, ele surpreende o carnal. Fala amém, irmãos. Sim. Jesus surpreendia ou não os discípulos? Sim ou não? Sim. Surpreendia ou não os fariseus, os religiosos? Demais. Está vendo que quando você anda no Espírito, você tem os pensamentos do alto. Esse mundo jaz no maligno. Existe um pensamento formado, a mentalidade. Então, ou seja, quando você está indo contra o mundo, a chance de você estar certo é grande demais da conta. Sério. Avalia, pondera. Aí alguns falam, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo falou, crucifica, crucifica, crucifica. Então, sempre quando você tem que estar atento, perguntando, Espírito Santo, isso procede do alto? Isso está alinhado com a tua palavra? Olha só, carnalidade também é a confiança nas coisas naturais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios 1, 26. Está dando certo aí? 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha um pensamento carnal, né? Olha uma confiança nas coisas naturais. Já ouvi demais, vê se vocês já não ouviram, tomara a Deus que nenhum tenha falado isso. Paz, imagina só o dia que, né, do nosso finado Silvio Santos, né? Muitos falavam assim, não, o dia que o Silvio Santos converter, imagina só, o comunicador que ele é, ou que ele converter, ele vai ganhar todo mundo.
Ou seja, por causa das suas habilidades. Pensamento carnal. Porque quando Jesus veio, ele escolheu quem? Pescadores, iletrados, um povo simples. Surpreende ou não surpreende? Sim. Dizer como são as coisas. Então, e por último, a condição da imaturidade espiritual. O carnal, ele é uma criança. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, isso você está falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitas falhas, que cometia pecados, mas eram irmãos. O apóstolo Paulo fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Eu tive que falar para vocês como criança. Sigamos adiante. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Ou seja, tem um alimento que é para beber, que é leite, e tem um alimento que é sólido. Tanto é que uma criança não pode comer carne, que é sólida, vai passar mal. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, criança. Ciúmes e contenda, briga, discussão. Não é assim que vós sois carnais e andais segundo o homem? Queridos, então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, e aqui o que ele faz? A epístola em Coríntios é uma epístola que ela trata de pecado, e ela trata de divisão. Havia divisão no corpo de Cristo. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Divisão. Fala assim, então você está numa cela, tem divisão lá? Carnalidade. Tem ciúmes? Mas eu queria ter sido levantado discipulador e foi o Leonardo, porque eu sou mais capaz, eu tenho mais habilidades. Carnal. Estou mostrando aqui para vocês. Aí você fala, não, mas o Leonardo errou. O Leonardo, esses dias para trás, ele errou, ele teve um comportamento inadequado, e eu estou aqui comportando direitinho. Carnal. Está lembrado que o apóstolo Pedro, uns 10 dias antes de ser colocado como líder da igreja, ele negou Jesus? Negou Jesus 3 vezes e amaldiçoou Jesus. O carnal ia falar o quê? Não coloca Pedro não, ele não merece. Fala assim, meu Deus, vocês estão entendendo? Nós precisamos ser espiritual. Está vendo que a lei é o leite. Fala assim, a lei é o leite. A lei é boa? Boa. Ela é eterna? Eterna. Ela passa? Não. Mas para aquele que morreu e nasceu de novo, não está mais debaixo da lei, e sim da lei do Espírito e da vida. A lei é sim e não. Esses meninos agora, olha aqui para mim, que acabaram de voltar do encontro. Então muitas vezes o seu líder vai ter que dar leite. Agora vai ser uma pegação de pé, né? Agora vai dar leitinho? Tem hora que eu falo assim, não pode, não faça, não coma, não toque. No início da vida cristã, você vai ter que ter esse lidar com as crianças. É assim que a gente faz com os nossos filhos, sim ou não? Sim ou não? Não é assim que a gente faz com as crianças? Não coloca o dedo na tomada, não pega aí na faca, não brinca com fogo. Mas depois de uma certa idade, você fica tratando o seu filho dessa maneira? Não. Você dá o quê? Irmãos, eu estou falando algo aqui de Deus. Você dá o quê? Liberdade. Por isso que eles falam, cadê o Marcos? Sobe aqui, Marcos, eu vou aproveitar os últimos momentos contigo. Deixa eu falar algo aqui para vocês, preste atenção. Por isso que a graça fala o que da gente? Os irmãos da igreja bem legalista, lá pode tudo. É isso mesmo. Nós damos liberdade, não é que pode tudo. Não quero que você peque. Muito pelo contrário, eu falo, não peque, tem consequência. Mas eu não vou ficar tratando você como criança, não deveria. O apóstolo Paulo falou, olha, vocês são crianças, estão tendo divisão, contenda, eu vou ir, vou tratar, vou ter que dar leite para vocês. Para com isso, faça isso. É assim que o apóstolo Paulo tratou. Por quê?
porque eram crianças. Mas quanto mais você cresce, mais liberdade você tem. Liberdade, sabe para fazer o quê? Não é para pecar não, é para falar não ao pecado. Porque sua mente é uma mente renovada, uma mente de Cristo. E aquilo que te atraía antes, você fala, não, isso agora para mim é nojento. Não quero isso não. Vocês estão me entendendo? O nível que nós devemos chegar é esse nível. Então quanto mais você renova a sua mente, mais espiritual você é. Ei! Quanto mais você consulta o Espírito para tomar decisões, trabalhe nesse emprego ou não trabalhe, o homem e a mulher espiritual vai orar. Lidera ou não lidera? Você vai orar. Abra minha casa para ser um anfitrião ou não? Vai orar. Devolvo o dízimo ou não? Vai orar. Nós somos a igreja que fala, não devolva o dízimo se você não quiser, e você não vai ser amaldiçoado, porque Deus te escolheu como filho e você é abençoado com toda sorte e bênçãos. Mas você tem que ser espiritual, porque se você for espiritual, como os apóstolos, você é capaz de dar tudo, porque você vai saber que Ele te ama, e que se Ele falar isso no seu coração, você fala assim, tá resolvido agora. Está vendo que então, é muito mais fácil. Pode ou não pode? Sim ou não? Não, agora é a lei do Espírito. Você anda no Espírito. Vou ou não vou? Quando eu vou viajar, eu pergunto, leva ou não leva o irmão? Vai ou não vai comigo? Faço ou não faço? Vou viajar para onde? Ah, mas parece ser tudo bom. Não, eu não estou sentindo paz. Sabe por quê? Porque Deus quer te governar agora. Entrega o governo. Só que aí você vai ter que aprender a gastar tempo orando para ouvir do Espírito. Você vai ter que gastar tempo lendo a Bíblia. E eu estou aqui insistindo. Faça os cursos conosco. Porque eu quero que você aprenda a palavra. Porque quanto mais você aprende a palavra, mais você aprende a ser guiado pelo Espírito. Aí eu vou parar de ficar dando leite para você. Eu vou dar coisas profundas. A carne é essa mentalidade caída. Agora você é nova criação, você anda pelo Espírito e não pela carne. Então, como crentes, agora nós temos uma nova maneira de andar, é andar no Espírito. Agora, no entanto, ainda podemos andar na carne de vez em quando? Sim. Tem hora que eu piso na bola lá em casa? Sim. Sou carnal? Sim. Mas aí o que acontece? Sou nova criatura, falei, comportei mal. Deixa eu levantar aqui, não combina comigo não. Isso aí traz facção, divisão, contenda, separação. É assim que nós caminhamos agora. Então, muitas vezes você pode ter um pensamento, uma atitude mundana, um pensamento natural. Sim, eu lembro. Irmãos, o que é uma resposta espiritual? Vocês estão lembrados do pastor Lísio? Quando estava todo mundo naquela divisão, eu sou de Lula, eu sou da esquerda, eu sou da direita, o Bolsonaro salva todo mundo. Ele falou assim, chega, para com isso. Logo depois das eleições, que a metade da igreja ficou chorando, que vai ser de nós agora? Ele falou assim, você é de Cristo, não é homem que vai te salvar e vai mudar a sua história. Não foi isso que ele falou? Um monte de gente pegou e começou a querer tacar pedra nele. Mas o espiritual é assim, irmãos. Ele vai contra, as igrejas tudo, da direita, ok, sim, tem princípios poderosos, ok, mas não é um homem que te salva. Você pode estar andando no vale da sombra da morte, mas mal nenhum você vai temer, porque Ele está com você. O espiritual é esse, que não anda segundo a economia está dizendo que agora nós vamos entrar numa recessão. Você fala assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor é comigo. O espiritual não fala o que os noticiários falam, o espiritual fala o que o céu fala, que seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja na terra. Agora qual que é a vontade do céu? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar comigo aqui de manhãzinha, você perceber, você andar, pensar, cogitar. Mas nós somos uma nova criação. E olha só, quando nós somos carnais, nós nos tornamos inimigos de Deus. A nossa atitude, você é filho amado de Deus, mas o seu comportamento é contrário a Deus. Romanos capítulo 8, verso 7. Projeta para nós, por favor. Romanos 8, 7.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não anda segundo a carne. Eu estou mostrando para vocês algo aqui profundo, porque você fica achando que eu não posso fumar, não posso trair, não posso embriagar, então se eu fizer esses comportamentos eu estou certo. Querido, ok, que bom, mas é muito mais profundo, vai muito além. É você andar no Espírito, é você nem ficar te abalando, né? O seu olho, não trai minha esposa, mas o olho do sujeito está assim, ó. E os pensamentos estão ali. Não, é você renovar sua mente por completo. Amém? Olha só, crescer em compreensão de quem nós somos em Cristo. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é isso aqui que você tem que mudar. Porque, irmãos, eu levantei tanto recurso, eu vou abrir com vocês aqui, eu estou indignado. Eu fui atrás de irmãos, levantei recurso, pedi oferta, tem dinheiro sobrando na secretaria, mas tem pouco aluno. Pouco não, temos muito, mas eu quero que acabe com o dinheiro lá. Então eu quero que você aprenda as coisas do alto. Se você não fez o cursão, já não pode mais, mas você está perdendo. É uma ferramenta extraordinária. Quanto mais você muda a sua mente, mais com os pensamentos do céu você tem. E você sabe quem que governa aqui? Quem tem os pensamentos do céu, porque a autoridade vai estar na boca dele. E o que ele ligar na terra, será ligado no céu. E o que desligar na terra, será desligado no céu. Só que tem coisa que você está querendo desligar, mas Deus fala, não, isso não desliga não, filho. Isso é dessa maneira. Eu vou edificar a igreja, então eu vou trabalhar para Deus. Não, mas não é nas suas habilidades. É na força, é porque dele, por meio dele e para ele. Porque o carnal faz na força do braço. Ele até faz, que é madeira, feno e palha, mas é morte. Então a resposta do espiritual sempre choca. Deixa eu falar para vocês do tripé. Tem o tripé do inferno, maligno, que é o seguinte: primeira coisa que o diabo, pensamento desse mundo, justiça própria. É quando você quer se justificar mediante os seus atos e apresentar isso diante de Deus. Ou seja, você deixa de apresentar para Deus a obra da cruz para apresentar a sua obra. Justiça própria. Mas pastor, não, e é terrível. Aquele que é cheio de justiça própria, sabe como que ele vai ficar? Cheio de si. Eu fiz isso, eu orei hoje de manhã, às 5:30 com o pastor Arlan. Eu estou liderando célula. Tudo isso é bom, não é errado não. Mas ele vai chegar diante de Deus e apresentar isso. O que isso é para Deus? Comparado à obra da cruz. Trapo de imundícia. Absorvente interno de mulher. Usado. Não é novo não. Você entendeu? É isso que a Bíblia fala. Você tem noção disso? Isso para Deus não é nada, mas é você querer se justificar. A justiça que nós temos é a justiça do céu. É Cristo que nos justifica. Fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo. Não é em mim não, é em Cristo. Então você quer invalidar a obra da... Olha, aquele que é cheio de justiça própria, ele invalida a obra da cruz. Tem noção disso? Tudo que nós pedimos é em nome de Jesus, é em nome dele, da obra dele. Vocês estão me entendendo? E aí, quando você se enche dessa maneira de justiça própria, aí você cai no segundo tripé. Primeiro é justiça própria, o segundo é orgulho. Eu sou demais, eu sou muito bom. O soberbo, Deus existe o soberbo, mas dá graça ao humilde. Por que os fariseus não ganharam nada? Eu sou isso, eu sou aquilo. Esses seus discípulos fazem tudo de errado. Lá não lava as mãos, come de qualquer jeito, faz isso e aquilo. Eles eram orgulhosos das obras que eles praticavam. Receberam alguma coisa? Nada. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Fala assim, amém. Fala para o seu irmão, fala assim: eu estou olhando para um irmão
que não tem justiça própria, só tem a justiça de Cristo, e você, eu estou vendo que você é humilde, eu estou percebendo isso. Mas olha só, o que é cheio de justiça própria, ele vai ser cheio de orgulho. E aí, aonde vai redundar depois? Sabe no quê? Na rebeldia. Porque o orgulhoso vai falar assim: eu é que deveria ser levantado. Não era o Adriano. Não, o Adriano não faz vigília. Eu tinha que estar no lugar do Adriano. O Adriano não é isso. Eu que tinha que estar lá. E aí, ele começa a trazer uma divisão no meio do corpo. Não, ó. O Adriano, o pastor Rodrigo não presta não. Eu que sou bom. Eu faço vigília, eu faço isso, faço aquilo. Eu que sou santo. Eles não, eles são tudo fraquinho. Crentinho fraquinho. Aí traz divisão, rebeldia. Está lembrado quem foi o primeiro rebelde? Satanás. Que se achou que era igual a Deus. Mas Jesus, sendo Deus, não quis assim. Se esvaziou completamente e tomou a forma de servo. E sujeitou a todas as autoridades. Não se rebelou contra nenhuma delas. Mesmo elas não sendo boas. Fala assim: meu Deus. Mas, eu vou te falar, e nos casamentos, quando a mulher acha que é melhor que o homem? Eu faço tudo. Eu sou melhor. Rebeldia. Mulheres, honrem os seus maridos. Maridos, dê a sua vida pelas mulheres. Mas mulheres, honre os seus maridos, apesar das falhas dele. Mas sigamos adiante. Ou seja, andar no Espírito não tem fórmula. Não tem fórmula, devemos ser guiados. Irmãos, não existe uma fórmula para você receber a graça. É andar no Espírito. O que pode dar certo para mim, pode não dar certo para você. Pare de olhar para o irmão, tem inveja do irmão. Peça para Deus, Ele vai te dar. Pergunta para Ele, qual que é a estratégia para eu vender mais? Tem um irmão, como que é o nome do irmão ali do YouTube lá, que vende como que é as mercadorias que você vende? Encapsulado, é isso? É? Infoproduto? Entendi nada, irmãos, eu sou analfabeto de pai e mãe. Ele vende infoproduto. Ele pediu para Deus uma estratégia, Deus deu para ele e ele começou a prosperar. Pede outra, você está precisando de outra agora, sabia? Aqui é profeta, né? O duro é isso, né? Pede outra, para Deus ampliar. Aí você lembra do servo aqui, que libera as bênçãos. Esquece não. Deixa eu falar algo para vocês. Deus pode te dar uma estratégia para mudar o seu casamento, para ganhar o coração do seu filho, para mudar a sua vida empresarial, para mudar a sua vida profissional. Deus está aqui, consulta Ele, pergunta para Ele, porque o Espírito Santo te ajuda em todas as coisas. João 14, 26. Jesus deixou duas coisas para os discípulos: eu deixo para vocês o meu Espírito e a paz. E olha só, João capítulo 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as... Ele deixou, foi a lei. Jesus veio para deixar a lei? Não, bem a verdade, ele veio para aumentar a lei, para que todos falassem: eu não consigo, e clamassem por um Salvador. Amém? Ele não veio para revogar, mas ele veio para que você pudesse se entregar e morrer juntamente com ele, ressuscitar com ele, e não mais ficar debaixo da lei, acima da lei. Você não vai andar em pecado, mas o pecado não vai ter mais poder, porque a força do pecado é a lei. Essa é a força do pecado. A palavra de Deus diz isso: a força do pecado é a lei. Quanto mais lei, mais tentado a pecar você é. Mas sigamos adiante. O Pai vos ensinará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, todas. O que você precisa?
De aprender o quê? Tudo está nele. Para que você fique dependente dele. O pecado da independência foi lá com Adão e Eva. Agora Deus quer você dependente. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Que é da palavra. Mas você tem que ler a palavra. Porque senão essa última parte você não consegue. Sim ou não? Sim. Então olha só. O que nós precisamos é renovar nossa mente. Fala assim, eu preciso atualizar a minha mente. Não é isso que os celulares fazem? O iPhone é toda hora, atualização. Aí o celular você vai ficando obsoleto, pesado. Atualiza, você compra o aparelho novinho, mas você pode lá colocar 100, pode ser que eles lançaram uma atualização agora, aí você comprou ele novo, aí você tem que clicar lá e atualizar. O sistema é a nossa mente. Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim, eu preciso atualizar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente de acordo com o Espírito e com a palavra. Amém. Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração totalmente novo. A carne é a forma como pensamos, às vezes, mas ela não diz quem você é. Eu não vou falar aqui não, mas eu sei, estou falando aqui para casal agora. Tem marido que tem um comportamento errado. O que a mulher fala? Você não é crente não. Você não nasceu de novo. Tem certeza. Olha que você está indo para o inferno. Fala Deus, esse pastor, eu gosto dele. Esse pastor, tem uns irmãos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. É igual criança. Quem aqui já teve um bebezinho que fez as necessidades, passou a mão lá dentro da fralda, saiu com a mão suja assim, passou na cara? Não exponha o seu filho aqui não, por favor. Vai querer estar aqui. Aquela criança é porca ou ela é gente? Mas ela é uma criança carnal. Ensina e ela vai parar de ter esse comportamento. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então o seu marido quando errar, não acuse, não condene ele. Ah, mas a árvore você vê pelos frutos. Ah, pois é, então Pedro era o quê? Do inferno? Porque Pedro amaldiçoou Jesus. Ele tropeçou sim ou não? Sim. Mas Deus escolheu para ser o líder. Está vendo como que as coisas espirituais são diferentes? Mas vem cá, mas por que você acha que Pedro foi escolhido para ser o líder? Porque ele tinha alguma habilidade? Não. Você sabe o que ele tinha conhecido mais que os outros apóstolos? O perdão. Ele sabia o que era ser amado por Jesus, porque quando ele negou Jesus 3 vezes lá, Jesus olhou para ele com um olhar de amor, e depois encontrou com ele e falou assim, você está perdoado completamente. Ou seja, o espiritual, ele perdoa, ele dá, ele é generoso, ele é gracioso, porque ele recebeu de graça, e de graça ele dá. Mas o legalista, o que fica firmado na lei, ele condena e condena. Ou seja, o evangelho da graça é comida pesada. É comida pesada. Você precisa de revelação, porque não é uma fórmula. Jesus escandalizou a todos. Eu estou falando para vocês, o que é a graça? Aquela mulher que foi pega em adultério, merecia ser apedrejada, sim ou não? Sim, de acordo com a lei, ela merecia receber pedradas, sim ou não? Sim. O que o espiritual fez? Não fez o que era óbvio, matá-la. O que todo mundo queria fazer, ele falou, então tá, então se tem algum aqui que é bonzão, que não tem pecado, que atira a primeira pedra. O que aconteceu? Os mais velhos foram saindo, sabe por quê? Porque os mais velhos têm consciência de erro muito maior que os jovenzinhos. Foi saindo um por um até ficar os mais jovenzinhos, e aí foram todo mundo embora. Ele falou assim, eu também não te condeno. Aí alguns falam, mas ele falou para ela, vai e não peques mais. E você acha que ela não pecou? Claro que ela pecou, porque só existe um que não pecou, Jesus Cristo. Quando ele fala, vai e não peques mais, que ele deu para ela o poder
de não viver debaixo de condenação. Falou assim: agora eu te dou vida para você viver acima do pecado. Quem entende a graça, vive acima do pecado. O pecado já foi resolvido. Lá na cruz do Calvário, o sangue foi derramado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só que alguns, já estou concluindo, alguns acham que a carne só é coisas feias. Não, sim, também é as coisas feias, mas ele é muito mais além das coisas feias. Do que trair, matar, roubar, adulterar, se embriagar, usar drogas. Isso tudo é fruto da obra da carne. Manifesta. Quanto mais carnal, mais legalista, mais pecados horríveis aparecem. Sabia disso? Observa as histórias que você já ouviu aí de alguns crentes. Quanto mais terrível. Vai lembrar. Mas eu preciso falar algo para vocês. Olha o que o apóstolo Paulo fala que é carne. Pastor, está lá em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 6. Diz assim: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala, eu poderia confiar na carne. Olha o que ele diz que é carnal. Olha quais são os pré-requisitos: circuncidado no 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, que assim os judeus faziam, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, sabe o que ele fala que é carnal? Aquele que confia no cumprimento da lei. É o que ele está falando. Quanto à lei, irrepreensível. Tem uma maneira de você chegar no céu, além de ser por meio de Cristo. Cumpra toda a lei, os 613 mandamentos. Você dá conta? Pastor, eu nem sabia disso. Você come camarão? Pém, está fora. Tem roupa aí, na sua roupa aí tem 2 tipos de tecido? Pém, está fora. E um monte de outras coisas mais. Mas ele fala, olha, eu não quero me apresentar diante de Deus com base nesses cumprimentos de rituais. Eu vou me apresentar diante de Deus confiado somente na obra do Cordeiro. A Ele a honra, a Ele o poder e a Ele a glória. Lá no céu não tem espaço para você bater no peito. Lá no céu não tem espaço para você falar assim, eu, o último que falou isso, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre lá no céu. Caiu. Lá no céu, toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Se alguma coisa boa eu fiz, toda honra, toda glória a ele. Tudo inicia nele. Por isso você tem que consultar a Deus. Porque dele, por meio dele, na força dele. Ore. Você quer usar a força de Deus? Ore. Confesse a palavra. Fale a palavra. E por meio dele, porque dele, por meio dele, para ele. Tudo que você tem que fazer tem que ser para o louvor e a honra e a glória dele. Para que ele seja exaltado. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns falam assim, ó pastor, seguinte, eu vou fazer tudo que é possível, porque eu sou dirigente, eu sou responsável. Não tem nada de errado nisso. E o que eu não der conta, eu falo com Deus. Ei, presta atenção. Ó, que alguns ensinam isso e cobra caro. Faz tudo, o que você não der conta, você fala com Deus. Não, querido, tudo é dele. Sem mim nada podeis fazer. Porque se Deus não te levantar da cama, você não sai dela. Se Deus, tudo que nós vamos fazer é para Ele, é na força dEle. Você tem que consultar o Senhor. Porque se você não depender dEle, querido, se você se achar alguma coisa, você vai estar lembrado. Dizem, eu não sei as más línguas, mas dizem que o capitão, é capitão que fala do navio. É isso? Lá do Titanic falou assim, ninguém pode afundar esse navio. Orgulho. Não é que Deus afundou o navio, não.
É porque ele confiou só nele. Aí quando você confia só em você, o seu navio vai afundar. E até precisa, porque senão, se tudo que você faz, me segue, porque eu sou bom, vou te dar 10 passos, se você fizer, você vai ter sucesso que nem eu virei Deus na sua vida. Aí tem um monte de deuses. Qual que é o problema do mundo atual? Meia, meia, meia. É o homem pelo homem para o homem. É o homem dando conta de si. Querido, seja humilde, porque Jesus sendo Deus, Ele sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, se esvaziou completamente, e porque assim Ele fez, o Pai o exaltou sobremaneira, e colocou o nome acima de todo nome. Esse é o caminho do Evangelho, a graça, favor e merecido. Aí, pastor, mas se eu receber favor, mesmo tendo falhas, todos recebem favor tendo falhas. Mas eu vou continuar no pecado, não vai. Romanos capítulo 2, verso 4. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É quanto mais você vê a bondade, mais você é transformado. Quanto mais você sabe, prova da bondade, mais você é constrangido e fala: eu quero servir esse Deus que me ama e que é bom comigo. Por que Paulo foi o maior dos apóstolos e se considerava o pior dos pecadores? Sabe por quê? Porque ele perseguiu a igreja. Ele sabia que ele não merecia nada, porque ele viu Estevão ser martirizado e não fez nada. Ele até perseguia, ou seja, ele sabia o quão falho ele era, e ele dependia então só de Deus, só dele, só ele. Pode subir a equipe de louvor. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Irmãos, é Bíblia, pelo amor do Espírito Santo. Não estou falando que a lei é errada, a lei é boa, perfeita, só que você não consegue cumprir, por isso que Jesus veio. Moisés deu a lei, mas Jesus veio com a graça. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé. Você quer receber a graça de Deus? Quantos querem desfrutar da graça, do favor imerecido, transbordante, recalcado, sacudido? Mediante a fé em Cristo. E a justiça que procede de Deus, baseada onde? No comportamento? Baseado na obra da lei? Está lá, meu Deus do céu. Baseado na fé, que lá na cruz Ele nos deu todas as coisas. Quando Ele reclinou a cabeça e falou: está consumado. Tudo que você precisa já está pronto. Eu vou repetir para você dar um bem pentecostal, um aleluia, um glória a Deus. Tudo que você precisa já está pronto. Tudo que você precisa já está pronto. Tudo que você precisa já está consumado, está pronto. Não, irmãos. Eita, glória a Deus! Aleluia! Você tem que ser mais pentecostal. É igual quando seu time faz um gol. Irmão, nós temos que chegar ao ponto aqui de saltar da cadeira. Eita, glória a Deus! Aleluia! Sim. Sabe por quê? Porque é bom demais. É igual os alemães naquela final da Copa 7-1. Imagina como estava a Alemanha. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Imagina os alemães. O brasileiro estava com. Mas e os alemães? Meu Deus do céu. Estava um trem. Pois é. Assim é a graça de Deus, a favor e merecido e bondade disponível para aqueles que creem pela fé. Olha só, Gálatas 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora se aperfeiçoando na carne. Você começou no Espírito, conclua no Espírito. Olha só, irmãos, é forte isso. Eu vou ler aqui para você, vou encerrar com esse texto. Tem mais coisas aí, você vai ler na sua revista. Mas nós vamos seguir o Espírito, amém? Gálatas 3:9. Leis para mim. Você quer aprender a respeito da lei, ser liberto da lei? Leia a Epístola aos Gálatas. Você quer aprender a respeito da graça? Leia Romanos. De modo que os que da fé são abençoados como o crente Abraão. Quem foi abençoado? Os da fé como o crente Abraão. Segue adiante.
Todos quantos, pois, são os da obra da lei, estão debaixo de maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque você tem que cumprir toda a lei. Não tenta andar pela lei. A lei é boa, mas não tenta. Anda pelo Espírito, dependa de Deus. Estão debaixo da lei? Maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ah, meu Deus do céu. Isso eu estou lendo a Bíblia. Porque o justo viverá pela... É pela lei, pelas obras ou pela fé? Você quer acessar graça? Eu vou falar algo aqui para te chocar. Sabe o seu pior dia, o dia que você tropeçou, o dia que você andou na carne? Que a sua esposa falou: você não é crente, não. Senta para dentro do banheiro, fala assim: eu sou seu filho amado. Senhor, renova minha mente. Não quero andar caído. E eu sei que eu já sou perdoado de todos os meus pecados. Mas Pai, o dia que eu menos mereço, dá para mim aquela bênção. Você sabe o que você está fazendo? Você está se chegando diante de Deus confiado, sabe em quem? Em Cristo. Fala: Deus, eu estou pedindo, não no meu nome, mas no nome de Cristo. Dá para mim. E no nome dele, nada pode ser negado. Quando você fala em nome de Jesus confiado, na obra de Jesus, nada pode ser negado. Está lembrado de Abraão? Que gerou Ismael na força do braço, na sua carne. Mas aí ele confiou em Deus com 100 anos. Ele foi lá e teve Isaac. Sara velha, ele velho, não tinha condição. O que Deus fez? Esperou eles não terem mais força para dar a promessa. Você sabe quando é que a promessa chega? Quando você cansar de tentar no braço. Fala: Deus, dá para mim, de graça, confiado em Cristo. Você vai receber a promessa. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar uma canção, me perdoa, mas vocês sempre dão 15 minutinhos. Nós vamos ter 4 minutinhos. Amém? Já conto. Feche os seus olhos agora. Fala: Deus, fala comigo, Senhor. Se o que o pastor está falando é verdade, fala comigo. Nós vamos cantar uma canção agora. Você vai desfrutar da graça de Deus. Alguns aqui vão sentir tamanha revelação que não vai se aguentar. Com tamanha revelação no seu coração, seus olhos serão abertos. Seus olhos serão abertos. Você vai desfrutar da graça mediante a fé, confiada em Cristo Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim.